de número 1. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, nós estaremos lendo, palavra que não é minha nem sua, mas é a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Todos os 3, vamos lá? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos os 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nessa oração, ore por você, peça que Deus, mediante o Espírito Santo, mediante a palavra dele, fale ao seu coração e ao meu também. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ler uma porção da tua palavra, e eu creio que ela é a palavra do Senhor. Quando o salmista escreveu, ó Deus, este texto, ele estava inspirado pelo teu Santo Espírito. Eu também creio e acredito que esse Espírito se faz presente aqui no nosso meio, ele habita em nós. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, agora nos faça compreender e entender esse texto. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos iluminar neste momento. E que essa palavra que será pregada, esse momento de meditação na tua palavra, ó Deus, venha de encontro com aquilo que eu preciso, venha de encontro com a necessidade dos meus irmãos que estão aqui também. Ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas possamos sair daqui impactados, tocados pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar ao redor da tua palavra, para meditar, para recebê-la. Que o Senhor cresça e eu diminua, toda honra, toda glória seja voltada exclusivamente para o Senhor. Eu sei que eu não sou nada diante de Ti. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, caia por terra, ó Deus, tudo aquilo que não faz parte do Teu reino, mas que nesse momento nada nos impeça de ouvir a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, irmãos, conforme hoje a segunda parte da nossa mensagem, na primeira parte nós estudamos apenas o versículo de número 1, onde nós destacamos em 3 pontos, onde o salmista inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda, não detém e não se assenta. Nós dividimos então o versículo 1 em 3 pontos e estudamos essas 3 coisas. E a partir do versículo de número 2, que ainda faz parte do versículo de número 1, eu vou apenas ler, mas nós iremos nos deter, fixar no versículo de número 3, que diz assim, a partir do versículo de número 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que é o nosso primeiro ponto. Eu vou só voltar um pouco para aqueles que não estavam aqui, para entender um pouco a mensagem de hoje. No domingo passado eu falei o fato que o salmista inicia dizendo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa abençoado, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser abençoado, se você quer ser bem-aventurado, e aí o salmista diz: olha, não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele continua: essa pessoa que é bem-aventurada, bem-sucedida, ela medita na palavra de Deus dia e noite. E é o nosso primeiro ponto aqui agora. O salmista está nos mostrando, está mostrando para você e mostrando para mim, que o nosso referencial, eu irei buscar, você irá buscar regras, normas, conselhos para viver dia a dia na palavra do Senhor. E quando fala de meditar, meditar não é simplesmente ler a Bíblia. Conheço pessoas que já leram a Bíblia 100 vezes, mas nunca meditou na Bíblia. Lê a Bíblia como qualquer coisa, e não é assim. Inclusive, toda pessoa culta, quando você vai
descobre que alguém é culto, ou alguém se intitula como culto, normalmente essa pessoa já leu a Bíblia pelo menos uma vez. Você vai encontrar muitas pessoas que dizem não acreditar em Deus, que são ateus, e vai dizer, eu já li a Bíblia. Já vi vários. Às vezes em entrevistas de programas, pessoas pensam, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas eu já li a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você fica assim, mas como? Eu não acredito em Deus, como que leu a Bíblia? Mas ele leu por curiosidade, a título de conhecimento, conhecimento científico. Teve uma vez que eu fiquei impressionado quando, certa vez, no programa do Jô, aquele programa de entrevista, e ele entrevistou uma cartomante, pessoas que lê a sorte, o futuro do outro através da adivinhação. E ele questiona aquela mulher, fala assim, olha, mas a Bíblia diz que é errado o que você faz. E aí ela virou-se para ele, mas onde você tirou isso? Não, eu já li a Bíblia e lá diz sobre isso. Qual é a posição? Me explica isso daí. Então, ler a Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia. Conheço pessoas que leem a Bíblia por curiosidade. Só que o que o salmista está dizendo aqui não é apenas ler, é você ler e meditar. Isso faz toda a diferença. É você ler e você buscar entender, compreender. Só que para entender a Bíblia não é, apesar que a ciência a considera como um livro científico, porque conta a história de um povo, fala de uma religião e tudo mais, mas se eu for ler a Bíblia sem a dependência do Espírito Santo de Deus, eu não vou entender nada, não vou compreender nada. Por isso que você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, olha, eu já li a Bíblia 1000 vezes, eu não entendo nada. O que faz você e eu entendermos a Bíblia é o Espírito de Deus. Porque quando essas pessoas escreveram esses livros, elas estavam inspiradas pelo Espírito de Deus. Por isso que houve uma inspiração e hoje acontece uma iluminação. Porque não existe mais ninguém escrevendo livros bíblicos inspirados e depois serem introduzidos aqui, não. A Bíblia é só. Hoje você precisa ter iluminação para ler a palavra. E quando ele fala de meditação, é o ler e eu procurar entender, compreender, buscar entender. O meditar significa isso. O meditar também significa aquela pessoa que no seu dia a dia, ele vai aplicando aquilo que ele leu, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele meditou. Eu fico assim, pensando às vezes que cada profissão, quando a pessoa se ingressa na academia para fazer um curso, para formar em algo, seja engenheiro, seja médico, seja o que for, quando ele está estudando lá na academia, lá na faculdade, universidade, seja o nome que você quiser colocar, você observa que ali é passado para ele algumas regras que ele não poderá abrir mão. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele precisa lembrar das noites que ele ficou estudando, das noites que ele ficou o quê? Ingerindo, comendo, lendo, assim por diante. Porque senão ele vai fazer besteira. Eu não sei por que eu fui parar no curso de Direito, porque eu não sou muito da área de humanas. Inclusive o curso de Teologia é humanas. Eu sofri pra caramba, porque eu nunca gostei da língua portuguesa. Literatura eu odiava. Eu lembro que a professora, nossa, suas notas de exatas são boas, mas quando parte para não, eu não gosto de português, eu não gosto. Mas eu preciso da língua portuguesa. Eu preciso entender de literatura. Existem disciplinas que eu não gosto, você não gosta. Lá na faculdade mesmo, Direito, tinha disciplina que eu fazia por fazer, que eu não gostava, que eu tinha de passar por aquilo ali. Mas tem disciplina que você se identifica, você gosta. Você tem que ter prazer de ler, de estudar, não é assim? Porque você identifica com aquilo. E quando o salmista fala então de meditação, eu devo sentir a mesma coisa pela palavra de Deus. Prazer em ler, prazer de observar, estudar, comer, ingerir, tudo isso daí. Porque eu precisarei no meu dia a dia. Eu tenho que guardar essa palavra no meu coração. Tem uma vez com um pastor, eu achei interessante, ele falou o seguinte, que dependendo do lugar, é bom você nem levar a Bíblia é papel, livro, né? Nós temos uma reverência por esse livro, porque nós cremos que o que está escrito aqui é sagrado, essas coisas todas. Mas se eu pegar a Bíblia aqui, rasgar essas coisas, é um livro qualquer. Mas o que eu preciso entender, que eu não posso mistificar esse livro. Porque tem gente que pega a Bíblia, abre no Salmo de número 91, e acha que o capeta vai ler e vai embora. Isso não vai acontecer.
Já viu isso? Gente que põe versículo também na traseira do carro, né? Inclusive, até observei os que colocam o versículo no final lá da traseira do carro, barbeiro que não tem para onde. Eu falei assim, nossa, envergonhando o nome de Deus, ainda põe um versículo lá. Sou crente, sou cristão. Faz um monte de besteira. Aquelas palavras não têm um significado se elas não estiverem no meu coração. Tem que estar dentro do meu coração. E para que ela venha entrar no meu coração, na minha mente, na minha cabeça, em todo o meu ser, eu tenho que meditar. Na época de seminário, eu lembro que tinha um rapaz, o nome dele era Adilson, mas ele foi apelidado de Délio. Délio, cada aquele desenho animado que tinha o Délio e o outro bichinho lá, que eu não lembro o nome. E aí tinha um professor chamado Fausto. O Fausto, ele era formado em Direito e ele era juiz e dava aula de língua portuguesa. Aí você pensa, como que esse homem era Caxias? E o Fausto pegou a prova do Délio e ele falou assim, Délio, ele tinha maneira de falar bem pausadamente, né? Délio, quero te dizer uma coisa, você tem estudado? Ele, sim. Quantas horas você estuda por dia? Eu estudei depois do almoço, acho que umas 4 horas. É pouco, Délio. Você tem que varar à noite, suar a sua roupa íntima, senta, põe as suas nádegas lá na cadeira e fica lá até suar. E eu disse, nossa, Délio, coitado você, hein? Mas o que ele estava dizendo assim, você vai ter que ir realmente até fazer isso entrar na sua cabeça. O que eu quero que você entenda é que existem passagens bíblicas, texto bíblico, que você vai ler 1, 2, 3 vezes e buscar entender, sim. Meditando. Meditar é fazer você refletir, fazer você pensar. Às vezes tem pessoas que fazem você meditar. Alguém te chama para conversar em particular e a pessoa conversa com você. E depois que você sai ali daquela conversa, você vai refletir o que a pessoa te disse. Isso é meditar também. Você prestou atenção, você ouviu. Para quem é mais envolvido na área de exatas, ele tem mais facilidade em aprender ouvindo do que às vezes estudando. Eu lembro que tinha um rapaz chamado Christian, dinamarquês. Ele não fazia anotação nenhuma, ele ficava só parado só olhando o professor. A nota do Christian sempre era 9, 9,5, 10. Mas Christian tinha uma mente, você percebia que ele era voltado para a área de exatas. Nossa, você tem essa facilidade, assim. Aí ele falava assim, se você prestar atenção em tudo que o professor fala, você já está estudando. Ele vai cobrar o que ele está dizendo. Ele não pode cobrar o que ele não está dizendo ali. Ali ele pode até mandar você lê. Mas se você prestar bastante atenção no que ele, ali você já está estudando. Se puder, faça alguma anotação. Meditar é você prestar atenção e buscar o máximo absorver. Segunda coisa que nós podemos ver, ele diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para entendermos o versículo de número 3, você terá que voltar ao 2 e ao 3, porque ele vai dar seguimento. O bem-aventurado, o homem bem-sucedido, o homem abençoado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 17, foi o texto que nós lemos lá no início, Jeremias 17, versículo de número 5, versículo de número 6, vou ler o 5 para você entender o 6, Jeremias 17, a partir do versículo de número 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A pessoa que aparta o coração de Deus, a pessoa que se distancia de Deus, ela se torna o quê? Maldita, não é isso que diz o texto? Aí ele faz um sentido figurado aí, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O versículo 7, leia comigo aí. Bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor. A ele agora trata no sentido figurado, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias explica o versículo de número 3 aí do Salmo 1. Quando o salmista está dizendo, mostrando para mim e para você, que ele é como árvore plantada, o que ele está dizendo é base, é onde você é colocado, onde você é firmado. O que eu quero que você entenda aí, eu vou ter que citar um outro texto bíblico para ficar mais claro. Jesus Cristo, ele reúne uma multidão num monte, e é conhecido esse sermão de Jesus como o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, só para trazer, refrescar sua memória, ele chega a dizer assim: bem-aventurado é aquele que faz isso, bem-aventurado. E lá no final do sermão, Jesus diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que edifica sua casa na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Então essa casa tem alicerce, ela tem uma base. Inclusive, quando você vê uma casa com muitas rachaduras, trincas, né, que vocês falam aqui em São Paulo, às vezes você começa a pensar, ou é o solo, que é muito arenoso, né, um solo que realmente não é tão bom, ou a fundação, a base, o alicerce não é bom. E isso a gente ouve também na educação, quando os professores pegam um aluno que sai do ensino fundamental 1 e vai para o ensino fundamental 2, que na minha época era primário e ginásio. A pessoa sai do primário e vai para o ginásio, se ele não teve um bom fundamento aqui, a base não foi boa, ele vai sofrer muito lá no ginásio, que não é ginásio mais, né? Tem que falar a linguagem de hoje, que é o fundamental 2. Ele sai agora é quinta série, né? Ele sai da quinta série. Quando ele entra no 6º ano, que é o início do ensino fundamental 2, se ele não aprendeu a somar, se ele não aprendeu a diminuir, se ele não aprendeu a dividir, multiplicar. Falei multiplicar uma vez, eu lembro que eu nunca esqueci da tabuada do 4. A professora fazia o sorteio. Hoje é a tabuada do 4. Fulano! Eu lembro que ela perguntou para mim, eu não soube responder. Até hoje eu não esqueci, com um trauma, né? 4 vezes 4. E eu não respondia. Ela falou assim, não ouvi. Eu não falei, né? Vem ficar aqui no campo, preguiçoso. Você só vai sair depois de aprender a tabuada do 4. Antigamente era assim, né? Não tinha essa... Hoje, se fizer isso, tadinha, vai para cadeia. Então o que acontece? Naquela época, então assim, se não tiver uma boa base fundamental ali no início, lá no 6º ano, lá no 7º ano, no 8º ano, o professor vai ensinar um monte de coisa na área de matemática, aí o aluno não sabe somar. Você não sabe somar? Como é que você chegou até aqui? Porque você deveria ter aprendido isso lá no ensino fundamental. Não é assim a questão? Onde eu quero chegar ensinando isso? A minha vida, a sua vida deve ter uma boa base, uma boa fundação, um bom alicerce. E se você quer então ter uma boa base para crescer, desenvolver e tudo mais, edifique em Deus. Eu tenho de pautar a minha vida em Deus. O que o salmista está dizendo aqui para mim e para você, que a pessoa que realmente tem Deus, teme a Deus, serve a Deus, essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Mas não é porque ela está na beira da água, a água tem água à vontade, que ela vai ser uma árvore diferenciada, vai produzir, né, os 365 dias do ano. Não, vai dar o fruto no tempo certo. Vai vir tudo, todas aquelas estações, ela vai suportar, ela vai tolerar. Por quê? Porque ela está plantada num lugar onde pode fortalecer. E se você observar, quando Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, ele diz claramente, mesmo aquele que edificou a sua casa na rocha, mesmo aquele que edificou a sua casa na areia, o que significa? Ambos tiveram problema. Porque às vezes é ensinado por aí que crente não tem problema, que crente não passa por aperto financeiro, que crente não passa por escassez, crente não é desempregado. Não, você foi desempregado?
a sua fé é tão pouquinha, né, fulano? Ah, você está passando aperto financeiro? Não, irmãos. Todos nós enfrentamos as tempestades da vida. O que o crente, o cristão passa, quem não é cristão também passa. Eu conheço cristão que morre de câncer, e conheço pessoas que não é cristã também morrem de câncer. Conheço pessoas que não é cristã, às vezes não tem problema financeiro, e conheço pessoas que são cristãs e têm problema financeiro. O que eu quero que você entenda, o que o texto está mostrando, que eu e você, sendo cristãos, adoramos a Deus, tememos a Deus, isso não significa que nós estaremos imunes dos problemas, das dificuldades do dia a dia. Não estamos. Deus, meus irmãos, várias vezes, Ele não nos livra dos problemas, como é pregado por aí. Mas Deus está conosco quando temos problema. É isso que eu e você precisamos entender. Essa história de vida perfeita, uma vida sem problema, sem dificuldade, isso não existe. O que você acabou de cantar aqui. Inclusive, quando a pessoa se ingressa na marinha, seja ela brasileira, americana, seja o que for. Inclusive, o treinamento de um marinheiro, eles treinam ele para todo tipo de mar. Inclusive, existe treinamento que a marinha pega ali os seus soldados, coloca no navio e, mas está tendo tempestade, tem onda de 20 metros, não interessa, nós vamos fazer o treinamento agora. Por quê? Porque quando vocês terminarem, concluir aí, vocês poderão enfrentar todo tipo de tempestade. Quem faz um bom marinheiro não é mar calmo. Já ouviu esse ditado? É mar revolto, tempestade. Por isso que eu e você enfrentamos problemas. Só que cada vez que você enfrenta problemas, você vai ficando, né, mais expert. Lembra de Davi citando, quando ele foi enfrentar Golias, ele disse para Saul: olha, eu vou vencer esse gigante sim. Sabe por quê? Porque eu já matei leão, eu já matei urso, Deus me ajudou a enfrentar um urso, Deus me ajudou a enfrentar um leão. Eu estou falando de leão, não é um problema, né? Porque às vezes usamos essa expressão, cada dia você mata um leão, né? É um problema. Mas Davi enfrentou um leão mesmo. Você já viu um leão de perto mesmo? Já viu no zoológico? Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma senhora chamada Carmen. A distância dela, da casa dela para o zoológico, era mais ou menos assim, uns 500 metros ou mais. E um dia nós estávamos fazendo uma reunião na casa dela, e eu escutei aquele barulho forte. Eu falei: o que é isso, dona Carmen? É o leão. Eu assim: leão? Mas está longe o zoológico daqui. Ela falou assim: à noite propaga muito mais. Vocês estão entendendo a questão? Aí eu fico imaginando o fato que eu e você às vezes não compreendemos isso, que Deus deve ser a minha base, é nele que eu devo confiar. O que você e eu acabamos de cantar aqui, nós não estamos imunes. Não existe uma injeção aqui na igreja. Tem gente que acha que tem igreja aí que fala assim: eu tenho uma injeção aqui, que quando aplica em você, acabou os seus problemas. Queria comprar essa, né? Quer ficar em paz um bom tempo, né? Mas não tem, não existe. Eu quero que você me mostre uma vida que não tenha problema. Aí você vai assim: mas quem é rico não tem problema. Tem. Porque ele precisa de uma cabeça para administrar o que tem. E muitas vezes ele acha que está tudo certo, né? Uma coisa dá para trás. O leite azeda. Todos nós temos problemas. Todos. Se eu fizer uma enquete aqui agora, você eu não tenho, vou morar com você, que você está mentindo. Às vezes nesse exato momento não. Está mais calmo. Amém. Louvado seja Deus. Mas todos nós enfrentamos problemas, dificuldades. Mas se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, se eu realmente dou ouvido à palavra dele, aos conselhos dele, tudo que ele diz, isso vai fazer diferença na minha vida. E como faz? As pessoas acham que a felicidade é baseada em coisas. Não. Porque se fosse assim, a Suíça é um país rico, o maior índice de suicídio é na Suíça. Mas por que eles cometem suicídio? O povo lá não é rico? É. Uma vez um colega meu falou assim: mesmo assim, esquece. Então assim, não vale a pena. É sério. Porque nós achamos que para sermos felizes está nas coisas, está em material. Não está.
o texto deixa bem claro: bem-aventurado, ele significa feliz é o homem que tem Deus. Então, que você possa fazer essa avaliação. Qual é o seu alicerce? Você está firmado, você edificou a sua vida, a sua casa, que tipo de alicerce? Se for em Deus, você pode ter certeza, vai vir todo tipo de tempestade e não vai desabar, não vai cair. E por último, versículo de número 4 ao 6, que diz assim: aqui na minha Bíblia aparece a palavra os ímpios, em outras traduções a palavra assim, os maus. Sabe por que essa questão de ímpio? Na época de Davi, só vou explicar um pouco aqui. Na época que foi escrito esse salmo, o judeu considerava ímpio aquelas pessoas que não adoravam a Deus. Porque naquela época havia muito essa questão de ímpio, pessoas que adoravam a Baal, adoravam outros deuses, era devoto a outros deuses. Então hoje aqui no Brasil, aqui em São Paulo, quando eu utilizo a palavra ímpio, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes o ímpio é uma pessoa que não teme a Deus, não adora a Deus, não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus, ele não tem pacto nenhum com Deus. Esse é o ímpio. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós intitulamos muitas pessoas que às vezes não é presbiteriana, muitas pessoas que às vezes não é batista, não é da Assembleia, né? Que não é crente. Eu não gosto de usar a palavra crente porque até o capeta é crente, a Bíblia diz isso, que até o diabo é crente. Mas assim, quando eu falo de cristão, né, às vezes pessoas que não se intitulam cristã, muitas vezes nós titulamos essas pessoas como ímpias. Cuidado com isso, não é bem assim. Porque às vezes pessoas que não estão aqui no nosso meio, mas são pessoas que temem a Deus. Eu vejo isso por Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio não era judaizante, ele não era do judaísmo, mas a Bíblia registra que a oração de Cornélio subiu até a Deus. E aí o que acontece? Deus manda um dos apóstolos ir lá na casa de Cornélio, pregar para Cornélio, ele recebe Jesus. É o que faltava para Cornélio, receber Jesus como que verdadeiro Salvador. Então vamos para o texto aí. Os ímpios não são assim, versículo 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você observa agora que o salmista, ele tira uma parte aí nesse poema, neste texto, e vai falar dos maus. Que os maus, não, da mesma forma que ele compara aqueles que temem a Deus a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ele faz uma comparação. Os maus, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não acreditam em Deus, tudo isso, eles são como uma palha. Por que ele fala palha? Naquela época, quando eles iam limpar o trigo, limpar cereal que tem casca, isso, eu não sei se eu lembro que quando era criança, a gente pegava muito palha de arroz para fazer campinho, né? Para brincar. Hoje isso não existe, nem existe mais máquinas de cerealista, né? Que antigamente eu lembro que o meu pai fazia compra de alimentos, era por estação. Chegava na safra do arroz, aí você comprava os sacos de arroz para durar o ano, porque você não ia ter mais arroz, você ia ter arroz agora só na outra colheita. E se você comprasse fora da época da estação, era caríssimo. Por isso que a carne agora está cara. Aqui lá no Mato Grosso nós entendemos isso. Por quê? Por que a carne agora no mês de julho, agosto, setembro, ela sobe? Porque o pasto está seco, o gado está magro, águas, que o pasto está bom, tem gado sobrando, aí o preço cai novamente. Então aí eu lembro que ele comprava, né, o arroz, né, tinha um lugar num quartinho, colocava vários sacos de arroz com casca. À medida que ia precisando, minha mãe mandava o cara da máquina de arroz, que limpava o arroz, vinha, buscava e funcionava da seguinte forma. Eu não entendi porque saía um saco de arroz com casca e voltava menos de meio saco. Aí minha vontade de ser besta, você está vendo que o arroz com casca é mais? Quando passa, limpa, vai diminuir? E aí o que acontece ali? Então sai aquela palha de arroz. E aquela palha de arroz, então a gente utilizava para fazer campinho, jogar bola, né? Então,
utilizava muito isso. Utiliza-se muito a palha de arroz também para fazer como adubo para quem mexe com hortaliça, e assim por diante. Então quando ele fala dessa palha, e a palha de arroz, eu lembro que teve uma vizinha que bateu no filho, porque ele pegou a palha de arroz e jogou no quintal, e aquilo quando dá vento, para tudo dentro de casa, porque ela é bem leve, o vento leva. O que o salmista então está querendo dizer aqui agora? O salmista está dizendo que uma pessoa que não adora a Deus, não teme a Deus, não acredita em Deus, não tem Deus como seu Deus, ele é como essa palha, o vento leva para onde quiser. E se leva para onde quiser, leva então para lugares ruins, leva até para a destruição. Por quê? Porque não tem firmeza. Aí a comparação que ele faz dos maus, do ímpio, é totalmente diferente de uma árvore. A árvore, a raiz alarga, cresce, firma. Os maus não. Ele é como uma palha, voando até ser destruído. E aí agora ele entra no final do Salmo, para nós finalizar, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Interessante nessa questão, quando eu gostei mais da tradução, da linguagem de hoje, que é essa linguagem aqui, a linguagem mais voltada para os jovens, que diz assim, eu gostei mais da tradução, diz assim, o versículo 6, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Eu acho que aqui ficou bem mais claro. Quando fala que Deus conhece o caminho, Deus sabe das minhas ações, Deus sabe das suas ações, Deus sabe das suas atitudes, das minhas atitudes. Existe, e isso não é um provérbio popular, mas é bíblico, Paulo fala muito bem disso. O que o homem plantar, ele vai colher. O que você plantar, você vai ceifar. Se você planta engano, você planta mentira, você planta um monte de coisa, não espere colher coisas boas. O que você planta, você colhe. Aí o salmista está dizendo assim, olha, Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece as ações dos homens. Deus sabe quem você é, quem eu sou. Interessante que quando se fala de pensamento, né? Existem algumas religiões que trabalham muito essa questão de pensamento positivo, né? Olha, você tem que ter pensamento positivo, vai pensando. Mas eu já pensei tanto assim positivo e não aconteceu nada. Principalmente relacionado à minha conta bancária. Você olha lá, o saldo está positivo, eu vou lá para negativo. Aí eu falei assim, então não funciona. Mas o que eu quero que você entenda é que eu e você podemos externar os nossos pensamentos, sim. E existem pessoas realmente que pensam pequeno. E quem pensa pequeno normalmente tem uma vida pequena. Nós cantamos aqui, rompendo em fé. E quando o irmão falou da fé aqui, eu acho interessante que a fé não é um tiro no escuro. A fé é a certeza daquilo que você não pode ver. Isso é fé. Por exemplo, eu tenho fé em Deus. Eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Deus é uma pessoa. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus me ouve. Isso é fé, é acreditar, é ter essa certeza. E aqui o texto então está dizendo assim, Deus conhece todas as pessoas. Então, existem pessoas que, por exemplo, têm um pensamento pequeno. E por ter um pensamento pequeno, a sua vida é medíocre, é a vida pequena. Eu não estou ensinando aqui você ser megalomaníaco não, tá? Porque megalomaníaco é aquele que tem mania de grandeza. Aí é o contrário. É aquele que realmente navega na maionese, sabe? Não é isso que eu estou falando aqui não. Eu quero que você entenda é que você vive pela fé. Você vive confiando em Deus. E deve confiar em Deus. E o texto está dizendo o seguinte: Deus conhece você. Deus me conhece. Deus é que te abençoa. É Deus que me abençoa. Aqueles que confiam em Deus são abençoados. Aqueles que não confiam têm uma consequência também. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que toda ação, todas as minhas ações, todas as suas ações, elas têm consequências, boas ou más, mas tem. Algo bom ou algo ruim, mas tem. Por isso que ele fala assim, Deus abençoa aquele que confia nele, acredita nele.
É isso que o salmista finaliza dizendo, que Deus, e eu uso até aqui a versão que eu achei bem melhor, essa da linguagem de hoje. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. É Deus que nos guia, é Deus que nos guarda. Acho interessante que na Bíblia você vai ouvir dizer as pessoas dizendo assim, que Deus é tudo para ela. Quando eu digo que Deus é tudo mesmo. Deus é meu conselheiro, Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é meu companheiro, Deus é meu sustentador, Deus é o meu provedor, Deus é meu guia, Deus é minha luz. Deus, quando eu falo que Deus é tudo mesmo que o homem precisa. E nós precisamos ser dependentes desse Deus. Ser dependente de Deus faz diferença. E é o que ele diz aqui. E aí ele finaliza a última frase, o quê? Os maus, o caminho dos ímpios perecerá. Ele encerra dizendo isso. Eu queria só que você observasse uma coisa. O início ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E ele encerra dizendo assim, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você pega todo o Salmo primeiro, se você ler o primeiro e o último, é como se ele fechasse, bem-aventurado e amaldiçoado. Bem-aventurado o homem, teme a Deus. Amaldiçoado é aquele que anda no seu próprio caminho. Não é abençoado, não é guardado. Aí são os maus. Esse perecerá. O segredo do sucesso, o segredo para você ser bem sucedido, em tudo, Deus. Isso que deve fazer diferença na sua vida e na minha vida. Vamos orar?